Aqui no fundo, chegou um carro de vendendo alguma coisa aqui. Estamos ao vivo, Gabriel. Posso começar? Claro. Muito boa tarde aos participantes do debate de hoje e a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Meu nome é Gabriel Rubim Gerbete, sou conselheiro representante dos trabalhadores da segunda Câmara de Julgamento. Estou acompanhado aqui de Tássia Scherer e Gabriel Ribeiro, dois dos idealizadores desse projeto. Este é o Fórum de Debate de Recursos Previdenciários Administrativos na Prática, projeto criado de forma espontânea pelos conselheiros do CRPS, para que possamos tratar de temas relevantes e controversos na nossa atuação cotidiana. Para quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar os encontros anteriores, deixo o convite para assistir os vídeos que se encontram aqui no canal do YouTube. Como sempre ressaltamos, nosso objetivo não é o de lecionar o direito previdenciário, não apenas porque tomamos como pressuposto que os conselheiros já possuem conhecimento básico sobre o assunto, mas também porque essa tarefa cabe à escola do CRPS, que tem cumprido a função de modo brilhante, como é de conhecimento de todos. Nosso objetivo, portanto, é o de criar uma plataforma de interação entre conselheiros para a discussão de questões controvertidas e relevantes no nosso dia a dia. Buscamos promover, assim, não uma disputa entre os debatedores, mas o intercâmbio de conhecimento e de ideias, de forma a aperfeiçoar a prestação jurisdicional do nosso conselho. Tenho aqui comigo hoje a doutora Ana Cristina Viana Silveira, atuou como advogada civilista e trabalhista até 2016, aprovada para o cargo de analista previdenciário em 2003, gerente da Agência da Previdência Social de Atendimentos a Demandas Judiciais do INSS em Aracaju, Sergipe, no período de 2012 a 2014, e atualmente é presidente da 25ª Junta de Recursos no Sergipe, cargo exercido por ela desde 1º de agosto de 2017. Além do currículo profissional, a doutora Ana Cristina participa das principais frentes de trabalho do CRPS, voltados para o desenvolvimento do conselho, como, por exemplo, ela é professora do primeiro Programa de Capacitação Nacional de Servidores Temporários. Boa tarde, doutora Ana Cristina, obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, eu sou Ana Cristina Silveira, presidente da 25ª Junta de Recursos aqui em Sergipe, e estou aqui, a convite de Wilson Fontoura, agradeço o convite, e parabenizo a todos que estão fazendo esse projeto. Eu acho um meio de discussão magnífico e necessário para o bom andamento dos trabalhos dos conselheiros e do Conselho de Recursos como um todo. Muito obrigado. Tenho também comigo o Dr. Wilson Fontoura, um dos idealizadores deste projeto de debate. Ele é responsável aqui pelas questões técnicas, conteúdo multimídia. O Wilson é advogado desde 2005, é pós-graduado em Direito Público e conselheiro classista, representante das empresas, junto à 24ª Junta de Recursos no Espírito Santo, cargo que ocupa desde janeiro de 2014. Atualmente, ele também é membro da equipe de mentores e professores do primeiro curso de Capacitação Nacional de Servidores Temporários. Boa tarde, Wilson. Bom, vamos passar para o debate propriamente dito. Nesse contexto, eu oriento os participantes a não se estenderem demais nos assuntos, para que não deixem temas importantes sem debate. Relembrar também que o prazo aproximado é de 1 hora e que a parte final nós reservamos para as perguntas feitas no chat do YouTube, desde que relacionadas aos tópicos aqui discutidos. Então, já estendo o convite para quem estiver assistindo, ao longo do debate, se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat do YouTube que nós vamos fazê-la. Sem mais delongas, passo a palavra para o colega Wilson Fontoura para que ele possa nos falar um pouco sobre a relevância do tema sugerido por ele e o que ele pensou em trazê-lo neste momento. Boa tarde a todos, doutora Ana Cristina, Gabriel Rubinger. Nosso colega Gabriel Ribeiro teve um probleminha de conexão, mas acredito que já já ele estará de volta conosco aí. Boa tarde a Tássia está nos bastidores, auxiliando no chat, então nós teremos alguns assuntos para serem tratados hoje. Para vocês que nos assistem no YouTube, os temas ou subtemas estão na descrição do vídeo, então basta que vocês abram a descrição do vídeo para que vocês consigam ver quais serão os temas que nós abordaremos hoje. Antes mesmo de
explicar. Não sei se vocês estão vendo o meu vídeo aí, pelo menos meu retorno no YouTube aqui não tá, o vídeo não está pegando por alguma razão. Mas como eu tenho que resolver questões técnicas, então em breve eu tentarei resolver essa questão também. Mas enquanto eu não resolvo essas questões técnicas, vocês ficam com a minha voz aí. Antes mesmo de entrar nas perguntas e nos temas que serão abordados hoje, eu queria informar para todos, primeiro agradecer à doutora Ana Cristina por ter aceito o convite de forma tão célere. E uma pessoa como a doutora Ana Cristina, ela tem uma relevância muito grande dentro do Conselho, e ela engrandece ainda mais o fórum. E esse fórum, como eu disse anteriormente, ele pertence a todos os conselheiros. Então, a vinda de um presidente, nós já tivemos a doutora Cristiane, presidente da 22ª, então agora a doutora Ana Cristina, presidente da 25ª, e engrandece muito o desenvolvimento desse fórum, que tem como objetivo auxiliar o crescimento de todos os conselheiros. Eu conhecia a doutora Ana Cristina através do WhatsApp, do Grupo Nacional de Conselheiros, e sempre muito ativa, sempre muito participativa, engajada, passando informações para a gente. Mas, recentemente, eu fui convidado pela escola do CRPS para poder integrar uma das frentes de trabalho, e me deparei com a doutora Ana Cristina lá, e, além dessas frentes de trabalho, todas as vezes que alguém me inseria num grupo de auxílio, eu via a frase lá, vamos elaborar mais um manual de novos servidores, a doutora Ana Cristina estava presente. Vamos criar uma equipe para treinar os servidores, a doutora Ana Cristina estava presente. O CRPS quer fazer um encontro virtual, a doutora Ana Cristina estava presente. Então, a gente teve a oportunidade de fazer diversas reuniões com essas equipes, nas quais nós participamos, e me chamou bastante a atenção, porque que uma pessoa tão ativa dentro do Conselho, uma presidente dentro do Conselho, começou a informar algumas dificuldades que ela encontrava no dia a dia, que vão muito além da competência do próprio CRPS. Esse universo de dificuldades, até então, ele era desconhecido por mim, de forma tão profunda assim, e eu vi uma oportunidade não apenas de me informar a respeito, como também poder informar aos colegas conselheiros sobre os motivos pelos quais algumas questões dentro do CRPS parecem estar paradas, quando, na verdade, o Conselho já fez de tudo e mais um pouco para tentar sanar esses problemas, mas não obteve êxito, por forças alheias. Em razão disso, ao final de uma das reuniões que eu tive, nas quais a doutora Ana Cristina participou, eu imediatamente fiz contato com ela e expliquei para ela sobre a relevância de trazer esses temas para dentro da discussão, do debate do nosso fórum, e ela, gentilmente, ela aceitou o nosso convite, e hoje estamos aqui para poder falar sobre os grandes desafios dos presidentes. E, doutora Ana Cristina, obrigado novamente pela presença. E já partindo para o primeiro questionamento da tarde de hoje, como eu disse, nós participamos com alguns outros colegas de um treinamento de servidores temporários, e eles vão atuar junto ao GCD, que é o Gabinete de Crises e Diligências. Mesmo com a equipe tão plural que nós temos nessas equipes, equipe qualificada, nós encontramos diversas dificuldades para realizar o cadastramento dos servidores nas diversas plataformas que eles precisam ter acesso. Para os conselheiros entenderem um pouco mais a dinâmica de como que funcionam esses cadastramentos iniciais, basta que o presidente faça o cadastro dentro do sistema? É simples fazer dessa forma? Infelizmente, não. Os presidentes das unidades julgadoras não têm gestão de quase nenhum sistema. Na verdade, só existe gestão na unidade julgadora do sistema plenos, tá? Ou um secretário ou o presidente da junta que tem essa gestão. Todos os demais sistemas, a gente sempre precisa de atravessador. Então, a gente vai passando para Brasília, né, para os órgãos administrativos lá, especialmente o TA ou SAOC, e eles vão demandar ao Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, há um longo caminho a percorrer. Então, a gente tem que abrir chamado no site da TMTI. Concomitante, temos que fazer um processo no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, e ainda ficar esperando, se comunicando por e-mail. Então, é algo trabalhoso e burocrático, em especial com a mudança do Conselho para o Ministério da Economia. Tá? Antes, a gente tinha uma maior facilidade, porque por um e-mail, a gente demandava essas áreas lá em Brasília, os órgãos administrativos, e eles conseguiam demandar. E hoje, a gente precisa fazer 2 ou 3 ações
para solicitar apenas um cadastro ou alteração de senha. Espero. Wilson? Não, estou aqui, eu estou tentando ainda resolver o vídeo, vou resolver, prometo. Mas eu estou te ouvindo aqui. E se por acaso o presidente, se ele precisar fazer esse pedido diretamente para o setor, ele tem essa facilidade? Existe esse caminho para fazer o pedido diretamente para o setor que faz todos os cadastramentos, ou tem uma questão burocrática que envolve? Não, então, a burocracia é essa, a gente vai, cada sistema tem uma forma, isso já dificulta, né? Não é algo padrão. Então, a depender do sistema, a gente vai ter que saber como é que pede. Além disso, muda periodicamente. Então, às vezes, a gente está já sabendo como é que faz aquela solicitação, faz daquela forma e a gente recebe a resposta que já não é mais daquela forma. Isso dificulta também, porque cria mais uma demanda, né? A gente já solicita e cria outra demanda. Ou o presidente ou alguém da secretaria, da junta, vai fazer essa solicitação. Pode fazer direto, como eu disse, abrindo o processo, né, no SEI, e no chamado no TI, mas isso vai para o setor lá de informática do Ministério da Economia. Não existe só a gente fazer uma coisa por bloco, sabe, uma relação encaminhar, por exemplo, agora no caso dos contratos temporários, é feito um a um, com abertura de processo e chamado concomitante, é algo bem trabalhoso, realmente, e burocrático. E, por vezes, por falta de mão de obra, quem executa essa atividade é o próprio presidente da unidade. Se não houver alguém da secretaria disponível, se tiverem férias, tem presidente da unidade que trabalha sozinho, vai depender muito da realidade de cada unidade julgadora. Apenas o presidente tem essa autorização, ou esses servidores que estão chegando agora para fazer parte das equipes, eles também poderão ajudar o presidente? Então, os servidores de secretaria, eles podem fazer a abertura de chamado no site lá, TVTI, e pode fazer a abertura do processo no SEI e fazer a inserção do formulário próprio. Mas quem tem que assinar esse formulário é o presidente da unidade. Então, a gente tem a ajuda de todos os colegas da secretaria, né? Porque a gente não daria conta de fazer tudo sozinho, né? A gente sempre faz tudo em equipe, mas a gente sempre tem que botar a mãozinha lá, tem que abrir o processo no SEI, pelo menos, e assinar, e eles vão enviar para o setor competente. Ou nós fazemos tudo, ou eles fazem e a gente assina. Entendi. Deixa eu tirar uma dúvida pessoal com você. Esse pedido de cadastramento, ele é mais uma atividade atribuída aos presidentes, né? E pode acabar sobrecarregando as atividades diárias. Em relação a essa questão, esse acúmulo de atividades diárias, como é que ficaram as atividades do presidente na sua experiência aí, com a reforma da Previdência, que ocasionou uma debandada, né? Um acúmulo de aposentadorias, não apenas dos servidores do INSS, como também dos servidores de secretaria também, né? Então, a equipe já era reduzida e acabou reduzindo ainda mais. Como que ficou essa atividade do presidente? Então, inicialmente é importante a gente informar que nem todos conhecem as atribuições do presidente. Então, o presidente, ele acumula a atividade do colegiado, do julgamento do processo, né, a parte dos órgãos colegiados do conselho, como também ele é o único que faz as duas atribuições, faz as atribuições administrativas, né, a gente acumula. Então, a gente ora está julgando o processo, ora está respondendo e-mail, tramitando o processo, respondendo, né, atendendo. Então, a gente faz as duas funções, além de organizar as atividades da secretaria e também dar o bom andamento aos processos recursários. Com essa reforma, o que foi que aconteceu? Aqui em Sergipe, especialmente, eu cheguei em 2017, né? Eu entrei em 1º de agosto de 2017 como presidente. Tínhamos, antes disso aqui, 15 servidores. Quando eu cheguei, eu já cheguei com 7, porque, na época, os empregados da Dataprev foram devolvidos, não podia mais ficar nas unidades julgadoras, no Conselho de Recursos da Previdência Social. No primeiro semestre que eu fiquei, a gente já ficou com menos 2 servidores, tá, por aposentação. E com a reforma, para você ver como a coisa foi piorando. Com a reforma, a gente ficou apenas com 3 servidores na secretaria.
E aí aumenta, assim, o serviço do presidente, porque a gente tem que colaborar também. Então, quando a gente não está julgando, está fazendo o serviço juntamente com os colegas da secretaria. Então, o que é que a gente faz aqui, o que aconteceu? Então, cada um tinha uma atividade no começo, né, por conta da quantidade de servidores. Aí um ia se aposentando, a gente ia colocando mais uma atividade para o colega. O outro ia se aposentando, então a gente foi redividindo as tarefas, até que a realidade de hoje é que todos fazem tudo. Nós só temos três. Então, vira e mexe, um pode adoecer, o outro vai ficar de férias. Então, a gente teve que ter esse cuidado de treinar todos os colegas em todas as atividades administrativas. Então, aqui hoje, todos sabem fazer tudo. Mas, para facilitar o serviço e facilitar a gestão, a gente coloca dois como principal de cada atividade, né? Um como principal e o outro como substituto de cada atividade. Então, nas férias de um, o outro vai e faz a atuação dele, para não fazer confusão, tá? Então, todos têm acesso aqui ao e-mail corporativo, ao e-mail da junta. Então, todos os servidores têm. A gente faz questão que a comunicação com as partes seja realizada por e-mail e que seja pelo e-mail da junta de recursos. Por que isso? Porque se for feita essa comunicação com o servidor ou com o presidente, caso aconteça a sua falta, a coisa deixa de fluir, o fluxo deixa de acontecer. E eu acredito que a gente não pode trabalhar como se a coisa fosse nossa. A coisa é pública, né? Então tem que dar andamento independente de a gente estar ali. Então, por conta disso, todos têm acesso ao e-mail, todos os servidores, e eles sempre tentam responder junto comigo quando tem dúvida. Hoje o WhatsApp facilita muito, né, o nosso trabalho. Então a gente se comunica muito, eles tiram foto e me perguntam, dizem o que é que eu tenho que perguntam o que tem que fazer, onde é que tem que anexar, e assim a gente vai colaborando com o trabalho da secretaria também. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo e te perguntar algo, talvez você não saiba ainda, mas vai gerar uma curiosidade também em você. Há um tempo atrás, alguns bons anos atrás, eu fui pedir aumento para um chefe de uma empresa que eu trabalhava, e ele era muito questionador, e eu sabia que ele ia querer me questionar sobre as atividades que eu fazia. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma relação tintim por tintim, como dizemos em Minas, né? De todas as atividades que eu fazia. E eu acabei me surpreendendo com o número de atividades que eu fazia, e era muito superior às atividades para as quais eu tinha sido contratado. No regimento interno, nós temos aproximadamente uns 20 incisos que tratam sobre as atribuições, as competências de um presidente. Você já fez esse levantamento de quantas atividades efetivamente você faz dentro da junta? Já teve essa curiosidade? A gente faz muita, viu? A gente trabalha assim, a gente trabalha nos dois turnos, né, dando suporte a todos os colegas e aos conselheiros. E nós temos conselheiros que só trabalham de madrugada, né? Então, assim, ainda tem aquelas dúvidas de 2 horas da manhã. E eu me policiei para só responder até 9, tá? Então, eu só respondo de 7 às 21 horas. Mas isso foi algo que eu tive que construir de um ano e pouco para cá, porque senão eu não estava tendo vida própria. E aí eu tenho mania, eu construí amigos, graças a Deus, e às vezes eu estou conversando com amigos que são conselheiros e tal, e quando dá 10 para as 9, e eles às vezes estão fazendo o processo, aí eles dizem, Ana, eu ainda posso perguntar, tem 10 minutos. Então, às vezes, eu estou conversando sobre algo aleatório, mas eles estão fazendo processo concomitantemente à nossa conversa, né? E aí eles surgem a dúvida, eles sempre se referem, ainda tem 10 minutos. Então, assim, as nossas atividades são inúmeras, né? A gente tem que criar realmente alguns critérios para a gente não trabalhar 24 horas, mas, assim, é algo que eu gosto muito, então eu nem sinto. Então, quando a gente trabalha com o que gosta, não sente tanto. Mas, dentre as atribuições, a gente tem desde solicitar servidor, treinar o servidor, fazer abertura de edital para nomeação de conselheiro, a reconstrução do conselheiro passa por nós, os julgamentos, as pautas, as criações de pautas no sentido de como vão ser feitas, quantos conselheiros vão participar, quais são os conselheiros que vão participar, os horários, né? E-mail, responder e-mail, mandado de segurança, a parte administrativa, tramitamos processo também, porque despachamos nos processos de recurso, porque tem a parte de pronunciamento do presidente, inúmero. E, além disso tudo, como eu sou uma pessoa inquieta, a gente desempenha atividades que eu entendo que o conselho é um só.
né? Eu faço bem, levanto bem a bandeira daqueles que somos todos CRPS. Então, eu gosto de contribuir no que eu posso com outros conselheiros de outras juntas, com os presidentes, quando alguém tem alguma dúvida. Também tiro com os presidentes, porque eu aprendo muito com eles, com os demais colegas. E, assim, as atribuições são inúmeras, porque, na verdade, todas as atribuições podem ser feitas pelo presidente, né? Todas. Desde relatar processo, né, até a parte administrativa. Então, a gente pode andar por todos os meios da junta, só que a gente vai precisar da equipe para que a gente desempenhe todas essas atribuições da melhor forma, porque sozinho a gente não dá conta. Mas a gente vai permeando toda a parte da junta que existe, a gente pode fazer. Você disse aí mais cedo que você tem várias atividades que você faz e que você entrou na condição de presidente em 2017, né? Não sei se você pegou essa alteração de avaliação dos novos conselheiros, porque existia uma diferença, né? Os conselheiros anteriormente, eles eram indicados, era meramente protocolar. E a partir de 2017 foi feita uma avaliação. Você chegou a pegar esse período? Como que você lidou com essa diferença? Você percebeu que com novos conselheiros chegando essa nova etapa de avaliação, de processo seletivo, essa discrepância entre o direito previdenciário teórico e o direito previdenciário prático, essa discrepância ela diminuiu? Houve uma melhora desses conselheiros que chegaram, ajudaram a presidência? Porque eu vejo que uma das atribuições que você não mencionou aí é que, além de tudo, os conselheiros novatos, quando chegam, eles se deparam com uma surpresa muito grande no conselho em relação à diferença abismal entre a teoria e a prática. E muitas vezes o presidente, como aconteceu comigo, o presidente ele acabava avocando também a necessidade de treinar esse novo conselheiro. Você sentiu essa alteração, essa modificação e essa melhora depois do novo processo seletivo? Senti, eu cheguei na primeira fase, eu fiz a minha avaliação no primeiro semestre, né, de 2017, junto com a avaliação de quem ia ser reconduzido, foi aquela portaria que muitas pessoas não foram reconduzidas, né? Então, eu participei do processo de certa forma, porque eu peguei conselheiros de antes, né, dessa avaliação, e depois a gente foi nomeando novos e também fazendo a recondução dos que já tinham. Eu acredito ser necessária essa avaliação, tá, para a melhoria dos nossos acordos. E os que já estavam, hoje estão bem melhores. Eles sabem, a gente sempre conversa, eu tenho uma administração muito transparente, me chamo de chata eu mesma, eles não me chamam, né, pelo menos na minha frente, mas eu tenho mesmo, me chamo de chata, porque eu estou ali na sessão, é outro papel do presidente, né, zelar para que os processos não sejam, os acordos não vá de encontro à jurisprudência administrativa que nos vinculam. Então, eu sempre estou ali verificando se não está ao contrário do que está na norma. Então, a gente sempre tem que estar vendo essa questão. Então, a avaliação é necessária porque eles estudam mais, vão melhorar os acórdãos. Às vezes querem deixar um errinho de português passar porque os dois conselheiros da composição já voltaram. Aí eu digo, não, pessoal, vamos voltar de novo. Vai que esse é o acórdão que vocês vão ser avaliados. Então, é necessário a gente zelar. Esse acórdão vai ser lido por outras pessoas. A gente tem que realmente corrigir. E aí a gente volta, né, o pessoal, ele corrige, o pessoal volta de novo e eu gero o acordo. Então, é importante sim, porque a gente procura se melhorar. Inclusive o presidente, que vai assinar junto com os conselheiros, né, que a gente assina junto. Né? A segunda coisa é quanto aos novos conselheiros. Eu esqueci de dizer que desde 2018 a gente tem uma oficina mensal, né, na Junta de Sergipe. Nós fazemos 4 horas de aula mensalmente, além disso tudo que eu falei. E aí a gente escolhe temas, né, que a gente acha importante e relevante. Eu e meu substituto, Leonardo Bittencourt, que é conselheiro do governo. Então, a gente verifica quais são os temas relevantes. Eu pontuo, durante as sessões, os assuntos que geraram dúvidas, e a gente faz uma explanação sobre um tema específico, e o resto do tempo a gente vai falar dos assuntos que geraram dúvidas. Por que isso? Nós temos aqui 4 composições. Então, a dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, sendo que nem todo mundo está naquela sessão. Então, a gente discute, chega a um denominador comum ali naquela sessão, eu estudo mais,
né, sobre aquele assunto, trago algumas, as normas, se tem jurisprudência, qual é o posicionamento do conselho, e peço para todos discutirem nessa oficina, que a gente chama de oficina previdenciária, oficina mensal. E aí a gente vai e fecha a questão. Geralmente, a gente consegue fechar a questão e no próximo ciclo de julgamento a gente já vai fazer os acordos com aquele posicionamento. E quanto a treinar os novos, aí é um trabalho, né? Por quê? Porque não podem ser advogados, pessoas que advogam contra a Previdência, né? Geralmente são pessoas que não têm experiência com previdenciária. Então, aqui, qual é o critério que a gente busca na avaliação? Pessoas que têm um bom arcabouço processual, que fale bem, né, na hora da entrevista, porque de direito previdenciário mesmo, os novos não vão ter conhecimento, a maioria, conhecimento pleno, porque são pessoas que não atuam na área. Então, a gente tem essa dificuldade, né, porque para não gerar direitos, objetivos conflitantes, então não podem ser pessoas que atuam geralmente na área. Então, a gente passa 3 meses, geralmente, pastorando mesmo, assim, pegando na mão do conselheiro novo. É um trabalho assim, eu perco assim metade do ano fazendo isso, quando entra o conselheiro novo. Tem 3 meses no primeiro semestre e 3 meses no segundo. E é uma coisa bem desgastante, porque nas sessões a gente pede que seja feito um ótimo relatório, né? Eu digo a eles, coloquem tudo no relatório. Porque se no direito vocês não tiverem feito da melhor forma, a gente consegue ajustar na sessão. Agora, ler processo eu não tenho condições de ler. A gente faz sessões entre 60 e 120 processos, dependendo do tipo de processo, a gente divide as sessões. Então, tem dias que eu faço 60 processos por horário, e tem dias que eu faço 120 processos por horário. Então, vai depender do tipo de processo. Mas a gente não tem, diante dessa quantidade, possibilidade de abrir processo por processo. Então, o que é que a gente pede aqui, principalmente a quem está chegando? Pede a todos, né? Que para mim um relatório bem feito é essencial, para poder a composição analisar ali no momento da sessão e poder dar seu voto. Né? Se a gente não souber o que está no processo, como é que a gente vai saber, vai dar opinião, vai falar o que é que a gente está achando daquele processo? Então, aí eu peço que faça um relatório completo e, por vezes, quando são os novatos, principalmente nos primeiros 3 meses, a gente precisa refazer voto. Né? Então, eu fico brincando, né, que até 3 meses eles são café com leite, né? Então, a gente vai lá e nos primeiros 3 meses a gente sempre dá a possibilidade de alteração de acordo. Depois disso, eu digo a eles, agora, pessoal, se vocês não estiverem prestando atenção, se não estiverem analisando o processo correto, infelizmente, vamos ter que começar a tirar de pauta. Mas eu dou um prazo para que eles se ambientem com o direito previdenciário. Sempre dentro de uma flexibilidade que deixa as pessoas confortáveis, claro, né? Porque eu prezo muito com um ambiente bom de trabalho. Então, não é forma de desfazer deles, mas é para que eles consigam acompanhar o padrão da nossa junta. Né? A escola do CRPS ela já está se programando de fazer um treinamento e um aprimoramento dos conselheiros. Você acha que um processo seletivo mais direcionado para a prática previdenciária e até mesmo dentro do conselho, prática do conselho mesmo, poderia agilizar essa adaptação inicial do conselheiro e melhorar um pouco mais a condição do presidente de junta? Muito. Vai ser essencial, né, que com um novo regimento e com a Escola da Previdência, isso vai se tornar uma realidade. Para poder ser conselheiro, o candidato terá que fazer alguns cursos. Então, após fazer esses cursos e com esse certificado, é que eles vão poder se candidatar à vaga. Isso é formidável, né? Porque realmente, pessoal, tem gente que chega zerado, sabe só o básico, ali, quem são os beneficiários, o que é filiação, quais são o que é carência, mas não sabe o caso a caso, a profundidade. E a gente sabe que muitos processos que vêm para o Conselho de Recursos não é o banal. O banal é concedido no INSS. Né? Chega para cá, é a nuancezinha do 42, é aquele enquadramento da atividade especial, entendeu? Então, se aquela pessoa realmente teve o tempo todo como professor, então uma pessoa que chega zerada, para ter esse time, né, de entender se aquelas provas realmente faz prova de que a pessoa teve atividade rural,
né, em regime de economia familiar. Então, isso tudo vai sendo feito com a prática. Se a pessoa já chegar sabendo as noções para os primeiros 3 meses já serem de prática, vai melhorar muito o papel do presidente. Eu também acho. Eu acho que o objetivo desse fórum também é esse, de fazer um aprimoramento cada vez melhor, né, trazer informações. Eu acho que o seu ponto de vista na condição de presidente, ele é muito positivo para que os conselheiros entendam as dificuldades que os presidentes passam. E uma dificuldade que eu acredito que vocês tenham passado recentemente, no meio do ano passado, no segundo semestre, foi quando o conselho recebeu aquela chuva de processo administrativo com 2 páginas. E o que você fez aí quando você se deparou com dezenas de milhares de processos? Qual foi o susto? Como foi o seu susto e como você orientou seus conselheiros aí? Eu não levei tanto susto, porque esse era mais um grupo que eu participava. Então, eu já sabia que ia acontecer. Então, quando chegou, a gente foi uma das juntas que abriu lá a caixa do conselheiro para receber 999 processos. Então, todos os nossos conselheiros receberam 999 processos. Mas, por que eles fizeram isso? Porque eu sabia o motivo pelo qual foi aberto essa trava, né? Eu acreditava no trabalho que estava sendo feito pelo presidente, né, doutor Marcelo Bosso, junto à DataPrev. A gente fez isso com o aval dele, né, e com a solicitação dele, e a finalidade era que não faltasse processo. Foi naquela época que estava faltando processo para os conselheiros, né? Não sei se vocês lembram que teve conselheiro que janeiro, fevereiro e março não conseguiram completar sua meta, né? E ficaram sem receber o valor que eles estavam acostumados a receber a título de jeton. Então, com essa finalidade, foi tirada a trava. Então, chegou essa enxurrada de processo, né? E qual foi o que foi que a gente fez aqui? Eu tenho um conselheiro, meu substituto é muito atuante, né, o Leonardo, e aí a gente conversando, chegamos à conclusão de que a gente poderia destacar os conselheiros do governo para trabalhar nesses processos, já que os conselheiros do governo recebem um valor mensal, para eu falar, aí eu cheguei à conclusão, não, então a gente não vai fazer isso sem o aval do presidente. Conversei com o presidente, com o doutor Marcelo Bosso, expliquei a nossa ideia, ele abraçou a ideia e criou o Gabinete de Crises e Diligências. Então, o Gabinete de Crises e Diligências foi criado da sementinha plantada pela 25ª Junta de Recursos. Então, a gente entrou em contato com o doutor Marcelo na época, né? A gente falou, doutor Marcelo, os conselheiros do governo, ele recebe a remuneração, a gente pode destacar, o senhor pode fazer um documento que tira a meta deles de processo durante X meses, né, porque o presidente pode fazer isso, né? Eu não posso fazer isso, a presidente da junta não pode, mas o presidente do conselho pode. E eu sempre gosto de trabalhar dentro da legalidade, do que está na norma. Então, a gente levou isso para o presidente do conselho, e ele que tem a competência de determinar, e isso foi feito. Então, a cada junta, ela designou conselheiros do governo que poderiam atuar no GCD, no Gabinete de Crises e Diligências, destacou servidores que podiam atuar, e também, claro, que aí o projeto cresceu, né? A ideia da 25ª não foi o tamanho do Gabinete de Crises e Diligências, né? A nossa ideia era cada junta resolver o seu problema com o seu conselheiro do governo, tá? Da ativa. Só que o presidente, claro, quem está gerindo o maior, ele vai se preocupar com todo. Ele me respondeu, ele me chama de doutora Cris Viana, né? Doutora Cris Viana, mas nem toda junta tem conselheiro do governo da ativa. Eu não teria como dar essa solução para todas as juntas. Então, a solução foi o Gabinete de Crises e Diligências. Então, a gente lidou, naquele momento, com aquela situação, com essa sugestão. Além disso, eu vi com bons olhos, tá? Eu não vi com maus olhos, porque a gente não tinha o que fazer. E quando a gente está na crise, a gente tem que resolver, entendeu? Não foi algo que a gente quis tomar para a gente, os processos mal feitos, mal elaborados do INSS. É que se a gente não fizesse nada, o CRPS não ia ter processo para julgar. Então, a gente estava naquela situação que os processos não voltavam do perito médico federal, né, da perícia médica federal, não voltavam, não sei se vocês se recordam, mas estava naquele momento. No momento que o INSS não mandava processo inicial para a junta, porque eles não estavam conseguindo sanear os processos e nem estavam devolvendo diligências, né? Então, o papel do gestor é justamente esse, é trabalhar com a crise e, de alguma forma, resolver.
Então, nesses debates que foram criados, a solução foi essa, trazer para a gente essa atribuição de sanear o processo, para que não falte processo para os conselheiros julgar. Então, a gente sempre tem que ver a finalidade para qual foi feito. E até eu faço uma observação para vocês, que é a observação que eu faço para os conselheiros da 25ª Junta de Recursos. Diligenciem, pessoal. Os processos que estão aí parados, façam diligência, porque os processos que vieram da Perícia Médica Federal vai acabar, né, que a gente está com a facilidade agora de o pessoal está pautando 100 processos, às vezes, de alçada e perda de objeto, mas se vocês, concomitantes com esse trabalho, não fizerem diligência para que elas sejam resolvidas nesse gabinete de crise de diligências, vai faltar processo para vocês, porque quando acabar o do Perito Médico Federal, vocês não vão ter o que julgar, porque os processos ainda vão estar pendentes de saneamento, tá? Só para uma dica que eu dou ao pessoal daqui. Quase toda vez que eu falo com eles, eu, pessoal, vocês vão ficar sem processo, vamos diligenciar, vamos usar o que foi disponibilizado para a gente, que é o gabinete de crise de diligências, que a gente tem pessoas num conselho solicitando os documentos que a gente precisa. Você, inclusive, no seu treinamento de capacitação, você citou um número interessante que eu queria trazer aqui para os colegas que não tiveram a oportunidade de assisti-la. Quem não assistiu, vá lá assistir na página da escola do CRPS. A doutora Ana Cristina trouxe uma informação estatística de que o ano passado foram cerca de 80 mil diligências feitas, né? Isso. Esse ano nós estamos em torno de 22 mil, obviamente, que nós não vamos alcançar os 80 mil do ano passado. Mas o meu questionamento, Cristina, em relação a essa alteração do número de diligências do ano passado, você atribui Foi porque a gente passou 2 meses, salvo engano, mas só foram 2 meses, sem diligenciar. Né? Foi quando foi criado o Gabinete de Crises e Diligência. E a outra parte, eu acredito que 70% é pela criação do GCD. Por quê? Porque quando vocês fazem diligência e encaminham para o Gabinete de Crises e Diligência, não vai entrar nessa estatística de diligência preliminar, né? Então, por quê? Porque vocês fazem no localizador dentro da própria junta. Então, não tem aquele encaminhamento de diligência, né? Não vai estar na estatística essa diligência, tá? Não vai estar na estatística do SREC. Vai estar na estatística porque o pessoal do gabinete está fazendo planilha semanalmente e encaminha para a Ana Paula, tá? Da CGT. Então, a gente vai ter a quantidade de diligências resolvidas pelo GCD. Mas não vai estar dentro desses 20 mil. Tá? Esses 20 mil foi o que realmente foi encaminhado por meio do SREC. E a atuação do gabinete foi que levou, eu acho que em 70%, a diminuição desse quantitativo, sim. Uma preocupação que eu tenho, Cristina, é assim, o GCD veio com força e a gente está fazendo um treinamento, uma capacitação muito boa para atender a população em geral, mas eu tenho um receio muito grande que será que o INSS, sabendo que o CRPS avocou essa responsabilidade para fazer a devida instrução processual, será que a gente não vai receber cada vez mais processos vindos da origem com a instrução prejudicada? Você não tem esse receio, não? Você acredita que um colega do INSS me fez essa pergunta hoje de manhã, por coincidência, ele está super preocupado com isso. E talvez esteja até assistindo, né? O chefe da SRD aqui, e eu até passei o link para ele, que a gente estava conversando. É uma preocupação, realmente, até porque chegou um documento para o INSS hoje, falando do gabinete de crises e diligência, mas eu acredito que é algo pontual, é algo de agora, que vai ser resolvido a médio prazo. Por outro lado, eu entendo que o fato do tribunal que julga sanear o processo não é ruim, porque o INSS é parte, tá? A gente tem que considerar isso. A gente, às vezes, o conselho fica com raiva, o INSS não juntou a contagem de tempo. Pessoal, o INSS é parte. Se ele não fez a parte dele,
ele vai ter que arcar com o ônus da inércia dele. Só que, às vezes, a gente confunde isso, tá? Com parte e obrigação, por conta da norma, serviço público. Então, tem lá dizendo que é para eles fazerem, claro que a gente se chateia, mas se a gente for olhar o caminho que a gente quer seguir de tribunal administrativo, o caminho que está sendo permeado no sentido de a gente ter independência, não é de todo mal chegar um processo e a gente começar a sanear, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver qual o objetivo que a gente quer chegar. A gente quer que a sociedade reconheça o conselho como algo que funciona. E como é que a gente vai funcionar se a parte, o INSS faz todo o saneamento sozinho lá, e ele não está funcionando, né? Eles estão deixando o processo preso lá. A gente passa 2 anos, 3, para receber uma diligência, porque já aconteceu aqui várias vezes. Eu tenho diligência de 2014 aqui, pasme. Que eu passo e-mail, faço reclamação, aqui e não chega, que é outra atribuição do presidente, né? Vira e mexe, eu vou lá catar nas diligências e vou fazer cobrança, informando ao INSS que tem mais de 30 dias, que eles estão descumprindo, que a gente vai abrir processo. Só que se a gente for abrir processo administrativo contra todos os servidores que derem causa a não cumprimento de diligência, a gente vai só fazer isso. Não faz mais nada. Porque... então, assim, a gente tenta fazer essa cobrança amigável, né? Se fosse só aqui em Sergipe, né, como eu até comentei com um colega, eu não teria problema, porque a gente conhece os servidores, eu trabalhei na administração, então a gente tem uma boa relação, quando tem dúvida lá, eles mandam para cá, com toda imparcialidade, tudo dentro dos critérios formais, mas a gente tem essa relação, só que com o Brasil todo a gente não tem, né? Então eu não vejo totalmente com maus olhos, tá? E entendo que, no momento, como ato de gestão, foi o melhor procedimento que foi feito. Senão, vocês ficariam sem processo para julgar. Entendeu? Entendi. Não tinha outra saída. Em relação à outra saída, tem um assunto espinhoso aqui para os presidentes que eu queria muito saber qual foi a sua postura e a sua conduta. Eu tomei a liberdade, quando esse fórum de hoje, né, o tema foi estabelecido, que eram os desafios presidenciais, eu tomei a liberdade de consultar alguns presidentes do conselho, alguns baluartes do conhecimento, e eu tive algumas respostas sobre os desafios que eles tinham. E eu acho que, tirando algumas peculiaridades de um e de outro, algumas questões foram unânimes, que era o atraso, o retorno das diligências demorarem bastante a acontecer, e muitas vezes uma demora excessiva na conclusão pericial, acarretando, e agora o assunto espinhoso, acarretando os mandados, os famigerados mandados de segurança. E eu fiquei surpreso com o doutor Stefanuto na última transmissão da capacitação. Não sei se esse número procede, mas ele falou algo em torno de 50 mil mandados de segurança no Brasil inteiro. Como que você lida com essa pressão aí de sessão, treinamento, conselheiro e mandados de segurança também? O mandado de segurança é algo que é complicado, realmente, porque, como eu já disse, né, em algumas das respostas, por vezes o processo não está aqui, tá? O processo está no INSS, o processo está com o Perito Médico Federal, o processo ainda nem foi distribuído para nenhum órgão julgador, e aí a gente tem que correr atrás do processo. Muitas vezes a decisão é para a gente cumprir em 10 dias, né? Então, o mandado de segurança sai com a decisão liminar, já chega para a gente cumprir em 10 dias. Aí a gente vai fazer a consultozinha no SISREC, o processo está onde? No INSS ainda, sem formalização nenhuma. Se a gente explicar para o juiz que a gente não é parte, que a gente não é a autoridade coautora, então isso talvez nem passe, né, lá o juiz não considere, que já aconteceu aqui. Então, o que é que eu procuro dentro desses 10 dias? Cumprir. Se eu não conseguir cumprir, aí eu vou nas informações e falo que eu não sou autoridade coautora. Então, a gente lida como no dia a dia? Buscando resolver mesmo. Então, eu vejo onde é que está, tento trazer para aqui, para a nossa unidade, para a gente concluir, fazendo as diligências necessárias. Eu tenho um hábito, eu crio minha caixinha, eu sou cheia de caixinha na pasta, caixinha no e-mail, porque senão eu não dou conta, né? Então, assim, crio minha caixinha de processo de mandado de segurança pendente, vou colocando lá e de 2 em 2 dias eu olho o que foi resolvido. Onde é que está o processo do encaminhamento, cobro ali, cobro na agência, cobro no CGT, cobro no PMF, e assim a gente vai caminhando.
tento responder o mandado de segurança dentro do prazo, mas eu tenho a consciência de que muitas vezes eu não dei causa. Na verdade, 99% das vezes eu não dei causa ao não andamento do processo. Então, eu tenho tranquilidade, pela própria formação, de que se o processo de mandado de segurança andar, eu não vou responder, né? Realmente pelo processo. Agora, é claro, eu sou autoridade, eu sou a presidente da junta, eu tenho que dar bom andamento e cumprir a decisão judicial, porque a decisão judicial a gente cumpre, né? Então, mas, se houver algum empecilho do cumprimento, eu vou fazer minhas informações, né? Colocar que eu não sou autoridade coautora, que o INSS, que é o mais difícil isso, pessoal, colocar na cabeça dos advogados e dos juízes que o INSS não é conselho, e que eu não tenho ingerência sobre o INSS no sentido de hierarquia, de pegar um servidor de lá e dizer, olha, bote aqui o processo de volta para cá. Eu não tenho como fazer isso. Como eu posso fazer aqui com o servidor, de mandar um e-mail e dizer, fulano, por favor, encaminhe esse... Aí ele vai encaminhar. Porque aqui a gente tem esse contato. É a mesma unidade. E com o INSS não tem. Então, a minha dificuldade no dia a dia é essa comunicação. Mas, para isso, também um dos grupos que a gente participa, junto à DataPrev e o INSS, né, para as melhorias no sistema de recursos, a gente solicitou, nas últimas 2 reuniões, e já está sendo demandado, que fosse colocado no SREC um comando que, quando tiver mandado de segurança naquele processo, tá, a gente consiga se comunicar diretamente com o INSS. Surja alguma coisa vermelha, qualquer coisa que surja lá e que chame atenção para o servidor que está com o processo, que aquele processo tem mandado de segurança e que a gente precisa retornar, tá, para a junta com urgência, para julgar no estado que se encontra. Por fim, eu também não me estresso. Eu me estresso porque a gente tem que ficar explicando que não é autoridade coautora, tem que furar fila, como o doutor Stefanotti falou. Mas, no final das contas, se eu tiver que julgar, eu julgo no estado em que se encontra. Para mim, quem é prejudicado é o segurado. Exato. Entendeu? Porque se o processo estiver na junta e eu não der conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, eu e o conselheiro, eu e o servidor administrativo, que a gente vai atuando todo mundo junto, né? Que é uma equipe. Mas se a gente não der conta de sanear totalmente, eu peço ao conselheiro relator, se agora a gente não tem mais jeito. O prazo estourou, você vai fazer seu relatório, vai informar que tem mandado de segurança e que por conta do mandado de segurança e cumprimento da decisão judicial, a gente vai julgar o processo no estado em que se encontra. Tá? A gente gosta de deixar isso consignado no relatório, até para poder mostrar às pessoas que não é o melhor caminho. Nós temos 2 caminhos que são tão eficazes quanto e resolve mais o problema segurado, que é a ouvidoria, que é administrativo, o pessoal usa pouco, né? E o e-mail das juntas, porque a gente responde os e-mails da junta. Então, assim, são caminhos que você não precisa pagar advogado, né? Pode fazer de forma gratuita e basta só fazer um e-mail ou fazer uma reclamação na ouvidoria, que o processo vai ter andamento. Então, assim, eu não acho o melhor caminho, mas hoje, os advogados que são professores, eles plantam isso, se vocês forem assistir as lives que eu estou assistindo, eles plantam isso na cabeça dos advogados, como se fosse a única forma de resolver o processo, infelizmente. Você chegou a notar nesse momento de isolamento social, justiça fechada, você notou alguma diminuição do mandado de segurança ou continua da mesma forma? Porque uma informação prestada pela Valéria, secretária lá da Junta de São Paulo, ela disse que por semana são cerca de 6 a 7 mandados de segurança ainda. Nesse momento de isolamento aí, de fórum fechado, continuou do mesmo jeito para vocês aí? Continuou. E eu acho que aumentou. E aumentou por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque o INSS está fechado. Então, o INSS ele não está formalizando o processo. Quando alguém embarga, eles não estão nem colocando lá, eles criam outro processo, então é uma loucura. Não sei se vocês já perceberam que, às vezes, quando uma parte entra com recurso especial, gera outro recurso ordinário. Então, por conta disso tudo, dessas confusões, quando vai juntar documentos, gera outro recurso. Então, a gente, por conta dessas confusões todas e essa falta de formalização correta, o meio encontrado pelos advogados de comunicação com o INSS ou com o Conselho está sendo mandado de segurança. Então, eles acharam essa forma mais viável. Além disso, as lives, né?
Então, a gente está tendo muito mais lives e muito mais professores dizendo todos os dias. Se vocês forem entrar no Instagram dos professores, todos os dias alguém diz, vamos entrar com mandado de segurança. Aí, com mandado de segurança, vocês fazem assim. Aí eu já pulo aquela live, né? Que eu digo, pronto, já vem para mim. Vai cair aqui 10 advogados já vão entrar com mandado de segurança. Então, assim, eu entendo, sinceramente, por 2 motivos. Primeiro, por conta desse problema no meu INSS, né? Que eles não estão conseguindo interpor o recurso correto, né? Da forma correta. Não estão conseguindo cumprir a exigência da forma correta. Não estão conseguindo cumprir a diligência de forma correta. Então, está gerando vários processos que, às vezes, ficam lá parados, né? A junção de documentos e tudo, e o nosso aqui parado. Quando a gente vai ver, está uma confusão. Então, está resolvendo como? Chega o mandado de segurança, a gente vai pesquisar pelo CPF, tem 3 recursos ordinários. Aí a gente vai ver, um é embargo, o outro é recurso especial. Então, por esse motivo, essa dificuldade de comunicação do segurado com o INSS está gerando mandado de segurança para a gente. Porque como não anda o processo lá, e eles acham que é tudo a mesma coisa, então eles vão entrar contra quem? Contra o conselho. E aí eu respondo mais mandado de segurança de processos que não estão no conselho do que de processos que estão no conselho. É outra problemática. Pois é, Cristina, Tá? assim, uma dúvida que eu tenho. O doutor Stefanuto, na última terça-feira, ele disse que a DAGE, uma das atividades da DAGE é prestar auxílio e auxiliar realmente os presidentes de junta nessas questões envolvendo os mandados de segurança. Mas a gente sabe também que a DAGE tem outras atribuições, outras competências, e pela experiência que você tem, você está sempre em algumas frentes de trabalho, você conhece a estrutura por dentro. Você acha que, além da DAGE, não seria interessante ou seria possível a criação de um núcleo dentro do CRPS apenas para tratar de mandado de segurança e fazer toda essa resposta judicial, fazer o levantamento, não apenas o levantamento do processo administrativo, como também a resposta judicial? Você acredita que isso seria viável hoje? A proposta é fantástica. Agora, quanto à viabilidade? É complicado hoje por conta da nossa realidade em relação ao quantitativo de servidores. Nós temos em Brasília, né, quando a gente foi preparar a aula da parte administrativa, eu fiz questão de ligar para a Lucinha e dizer, Lucinha, me diga quantas pessoas tem em cada órgão aí, né, em cada divisão. Então, eu contei. Em todas aquelas divisões, aqueles órgãos administrativos de Brasília, nós temos 23 servidores. Em todos. Contando com um presidente e com um vice-presidente. Tá? Muito pouco, Então, né? então, a gente tem uma mão de obra muito reduzida. Então, como é que a gente vai criar um gabinete para responder mandado de segurança, se a gente não tem mão de obra? E qual a dificuldade disso? A gente não tem servidor do conselho, a gente tem servidor cedido, né, de outro órgão. E qual é o órgão hoje que quer ceder servidor se não está tendo concurso? Né? Não está tendo. Né? O INSS não quer mais ceder servidor para a gente. Então, assim, é complicado criar, às vezes as ideias são ótimas, mas, assim, não se torna viável por conta de falta de servidor. Então, seria maravilhoso que os presidentes não precisassem passar metade do seu horário de trabalho respondendo mandado de segurança, né? Ou catando o processo de mandado de segurança para resolver. Porque quando a gente não está respondendo, está catando o processo para resolver. Ou pedindo ao conselheiro para fazer. Então, a gente fica muito tempo, perdendo muito tempo. Eu perco mais tempo na tramitação desse processo de mandado de segurança, até eu poder resolver, do que respondendo. Porque respondendo só eu dizer, o processo está nessa situação, né? Eu já tenho um modelozinho, a gente vai escrevendo ali, relata como está, e diz que não é autoridade coatora, que a maioria a gente não é autoridade coatora. Mas a dificuldade está sendo no processo. A ideia é maravilhosa. Quem sabe, quando a gente tiver mais servidores, a gente consiga viabilizar. O presidente é super aberto, né, a novas ideias. A presidente anterior também, que foi quem me recepcionou, também maravilhosa, Ana Cristina. Nós temos pessoas que são muito abertas à conversa, graças a Deus, no conselho. Eu tenho uma dúvida. Você está falando aí a gente perde às vezes muito tempo e às vezes a gente tem uma chuva de processos que caem nas nossas caixas, e uma dificuldade que o conselheiro tem em relação ao direito de preferência, né, a ordem de prioridade dos processos. Nós temos prioridade de embargo de declaração,
nós temos prioridade de revisão de ofício, pedido de vistas, que de acordo com o regimento nós temos que julgar logo na sessão seguinte, além da lei específica da pessoa com deficiência, o Estatuto do Idoso. Como que você orienta os seus conselheiros aí na 25ª, essa preferência da preferência? Como que isso é feito aí com vocês? A preferência da preferência aqui são os incidentes processuais, tá? Então, os embargos, revisão de ofício, revisão material. Então, essas caixinhas eu prezo para elas ficarem zeradas. Então, eu peço para eles resolverem a caixinha dele, o localizador chama de caixinha, né, mas os localizadores, dentro de no máximo 30 dias, tá? Esses. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer isso, todo dia 21, eu faço o levantamento da caixa de cada conselheiro e verifico quantos incidentes eles têm. Mando para cada um e peço para que eles resolvam no máximo até o final do próximo ciclo. E aí eu vou verificando durante o ciclo quem está fazendo e quem não está fazendo. Então, aqui, a preferência são os incidentes. Agora eu vou explicar por quê. Porque a gente tinha a perda de mandato com 60 dias, né? E essa perda de mandato com 60 dias foi retirada. Mas, para os processos normais, né? O que vocês vão relatar. Não foi falado nada sobre os incidentes. Então, a gente acaba dando prioridade para cumprir o regimento e por conta disso. Quanto aos demais processos, se a gente for analisar direito, quase todos os nossos recorrentes são prioritários, né? Então, a gente tem uma dificuldade de saber quem é prioridade. Então, desde quando eu trabalhava no INSS, eu não atendia, porque eu era analista, então aqui os analistas, a gente fazia aqueles processos mais difíceis, de retaguarda, aposentadoria, enquadramento de atividade especial, recurso, então a gente fazia essa parte. Mas, quando a gente, às vezes, ia para a linha de frente para dar o suporte, eu sempre me perguntava, quem aqui é preferência? Quem está doente, quem está idoso ou quem está com uma criança no braço? Né? Então, a gente tem essa questão. Nosso público realmente é necessitado, a maioria. Então, e tem preferência. E, infelizmente, a gente não tem, como no judiciário tem, uma marca de que aquele processo é de uma pessoa com mais de 65 anos. A gente não tem essa marca, né, no nosso processo. Se tivesse, mesmo se tivesse essa possibilidade, num universo de 100 processos, acredito que 90% teria essa marca, né? Então, a gente tem dificuldade de dar essa preferência por conta disso. Então, a gente dá preferência aos incidentes e nos demais por ordem de entrada, tá? Eu vou ser sincera, eu dou prioridade aos processos mais antigos, porque eu fico muito preocupada quando eu vejo um processo antigo. E quando a gente tira de pauta um processo que já é antigo, eu anoto o númerozinho e fico cobrando do conselheiro que ele resolva aquele processo. Porque eu me vejo naquele processo, eu vejo uma pessoa próxima e eu gosto de sempre me colocar no lugar do recorrente, para que a gente nunca crie uma frieza no nosso julgamento, entendeu? Porque a gente tem que entender que a gente está lidando com vidas, com pessoas que estão precisando daquele valor para se alimentar. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? E são pessoas que realmente, a maioria, claro que a gente tem pessoas que a vida toda trabalhando em bons empregos, que têm rendas extras, mas a nossa grande maioria é um público que precisa da nossa decisão. Isso vai mudar a minha decisão? Não, eu vou tentar dar o melhor direito para ele, né, junto com os nossos conselheiros. Mas a celeridade é necessária, então a gente tenta. Dentro do nosso possível, a gente tenta. É cada um fazendo um pouquinho, né, para ver se a gente consegue ajeitar as coisas. Eu tenho mais uns pequenos questionamentos aqui, Cristina, coisa simples, mas nosso apresentador de hoje que falou pouco, né? Nós demos pouca oportunidade do apresentador falar, ele pediu para participar um pouquinho aqui. Pode falar, Gabriel. Bom, vamos abrir agora para as perguntas, né? Quem estiver nos assistindo, sinta-se à vontade de fazer qualquer pergunta para a nossa convidada. Não esqueçam de colocar o nome e o órgão, tá? E eu quero fazer uma pergunta, já fazendo uma provocação, que é o seguinte: a gente está passando um momento muito difícil, né? No mundo e eu acho que na Previdência no Brasil, né? Mas eu vejo também, por outro lado, que a gente está num momento de muitas transformações positivas no Conselho, né? As mudanças que têm melhorado, né? Tem uma abertura muito boa para o diálogo dentro do Conselho, nas instâncias superiores. E o que você, como presidente, tem como expectativa, esperança, enfim, que pode vir aí no novo regimento interno de melhora? O que você acha que com a regularização das coisas, né, enfim, pode ter de positivo para a nossa atuação?
E para a atuação da presidente, né? Também. Eu acredito que a gente vai percorrer um caminho ainda um pouco árduo, porque a gente está conseguindo agora, né, orçamento, né, mas eu participando das frentes, né, e por isso que eu gosto de participar, a gente tem conhecimento do que está acontecendo. Eu acho que a gente vai caminhar para um tribunal administrativo independente, a gente vai ser mais reconhecido pela sociedade, vai ter mais competência, e para mim isso não é problema, desde que a gente tenha pessoas para trabalhar e a gente tenha suporte, né, não é problema, porque vai continuar cada um fazendo sua parte, só que a gente vai ter mais pessoas fazendo, né. Eu acredito que a gente vai poder melhorar o jeton, que eu acho importante, né, o pagamento dos conselheiros, porque é um trabalho que exige muito conhecimento e muita dedicação, vai aumentar tanto em relação a valor, como em relação à quantidade, né, o caminho é esse, né? Então, acho que a gente vai conseguir ficar mais independente do INSS, que agora a gente vai procurar cada um prédio do Ministério da Economia, que não seja o INSS, porque o INSS é parte. Então, o presidente busca muito essa independência, né? Apesar de que não influencia nos nossos julgados, mas influencia até no mandado de segurança que entram contra a gente. Então, para a gente demonstrar para a sociedade que a gente não é INSS, é um caminho, realmente, a gente não trabalhar no prédio do INSS, então, eu vejo isso, que vocês vão melhorar a parte do pagamento, isso dá um incentivo para os conselheiros, né, vai acontecer processos. A gente vai se solidificar mais, né, perante a sociedade, e também vamos construir um caminho para que a gente tenha acordos com maior qualidade, já com a criação da escola do CRBS. Então, eu visualizo, não sei se eu sou otimista, eu visualizo que a gente vai passar por 1 ano, 2 anos de construção, mas a gente vai conseguir, dentro desse tempo, ter uma boa melhora no nosso trabalho. Enquanto presidente, se eu já tivesse mais servidores, porque eu tenho alguns projetos para fazer na própria junta, tipo, até para melhoria dos acórdãos, a gente já fez isso com o conselheiro do governo que estava para ser nomeado, compilação de normas, verificar como está sendo a jurisprudência. Então, tem certas coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho que a gente não tem mão de obra para fazer, certo? Então, assim, acredito que se a gente conseguir mais servidores, já vai resolver a questão do presidente. E também, enquanto a gente se fortalece enquanto órgão, a gente também vai poder ter acesso a sistemas cada vez melhores, porque a gente agora pede o que a gente quer, a gente está demandando diretamente da DataPrev. A gente não está esperando o processo pronto lá, como era do recurso, então a gente não está esperando, a gente está sempre tentando uma melhora. Se vocês forem olhar, toda a versão nova da DataPrev tem mais de 10 solicitações do Conselho. Então, a gente está ali atuando dia a dia, vamos melhorar nossos sistemas, que é importante. Eu acredito que a gente vai melhorar cada dia mais. Deixa eu fazer uma pergunta minha aqui agora, Gabriel. Aproveitando a sua expertise dentro do Conselho, e eu peço até desculpa pela inconfidência que eu vou cometer aqui, mas para quem está nos assistindo pelo YouTube, a gente bate um papo antes de entrar, para verificar a conexão e tudo, e você deu uma notícia aí, ou uma perspectiva, na verdade, que me deixou intrigado, e eu não tinha ouvido ainda, que era o interesse do Conselho em, após terminar esse período de isolamento social, de quarentena, que permaneçam as sessões através do sistema de videoconferência. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, se isso vai facilitar para o Conselho, para vocês, e também qual a sua perspectiva de quando que isso poderia acontecer, com um novo regimento interno, talvez? Então, eu dei esse spoiler, não sei nem se eu poderia ter dado, né? Não foi nada oficial, né? Porque nunca foi, assim, não tem norma ainda. Mas eu sinto, na conversa do presidente, e talvez quando ele for falar com vocês em alguma oportunidade, ele possa esclarecer melhor, até porque é competência dele, né? Que é algo maior do que a nossa competência aqui da unidade julgadora. Mas eu percebo a inclinação do presidente de ser feito dessa forma. Isso é justificado no fato de que a gente julga processo do Brasil todo. Então, a ideia é que não fique preso ao conselheiro de um estado só trabalhar na junta daquele estado. Como também é uma vontade do presidente que os conselheiros da CAGE sejam conselheiros que entraram pela junta de recursos, né, que passaram por essa experiência, porque eles vão julgar o processo que vem da junta. Então, ele acredita que não é para a pessoa já chegar e já ir julgar processo na CAGE, na Câmara de Julgamento. Então, por conta disso também, a gente acredita que a médio prazo
se não todas, mas ou vai ser possibilitado, ou uma parte das nossas sessões vão continuar sendo feitas de forma remota. Sim. Gabriel, tem mais alguma coisa engatilhada? E se não tiver, eu fico Uma aqui. pergunta aqui Se não puder, eu vou ficando aqui. uma pergunta da Rucilene Botelho, da 29ª Junta de Recursos. Existe algum prazo para cumprimento da diligência por parte do gabinete de crise? Ele obedece aquele mesmo prazo previsto na lei? Como é que está sendo isso? Na verdade, não existe esse. Assim, o prazo seria o da lei, né? 30 dias, geralmente, o pessoal vai ter que dar um andamento a um processo que chega para você. Mas eu acho que não está tendo a demanda que a gente esperou, pelo menos aqui não está tendo. Por isso que eu estou fazendo esse apelo aos conselheiros, porque como tem muitos processos para julgar de matéria médica, eles estão deixando um pouco de lado o saneamento dos processos que estão na caixa dele. Eu não sei se na realidade do gabinete de crise de diligências ao total está sendo também essa a realidade, mas eu acredito que está sendo célere, não está precisando nem ultrapassar esse prazo, tá? Não tem reclamação ainda sobre isso, e geralmente quando a coisa é ruim, o povo fala, né? Quando é boa, ninguém fala, mas se já estivesse dando problema, alguém já deveria gritar lá, oi, vocês criaram esse gabinete, mas não está adiantando nada, porque não está vindo a diligência. Aqui está sendo super célere, tá? A realidade de Sergipe. A gente tem que entender que, embora o Conselho de Recursos seja um só, né, nós temos realidades diferentes, um pouco diferentes ainda, em cada unidade julgadora, que não era para ter. Né? Por que eu digo que não era para ter? Porque nós temos a regra que a gente tenha 4 composições em cada unidade e a gente julga o processo do Brasil todo. Então, cada vez mais, eu acredito que a gente tem que caminhar para um fluxo de procedimento igual para toda a junta, porque eu não posso julgar de uma forma aqui um processo que um advogado é acostumado a entrar em São Paulo e no Rio ser julgado de outra forma, né? O advogado é de São Paulo, né, no caso. E aí ele entra com processo de recurso aqui e no Rio. Aqui eu julgo de uma forma, no Rio de outra. Se for interpretação de norma, se for convencimento, tudo bem, porque aí vai ser do julgador. Mas o fluxo de trabalho tem que ser cada vez mais igual, né? Por isso que a gente vai ter um regimento, e a proposta é que seja um regimento novo, né? Que a gente já tem regimento, mas um novo, e que a proposta é que esse regimento seja único, com todas as normas compiladas do Conselho, certo? Não vai ter espalhados provimentos. A gente vai ter um regimento, onde nesse regimento a gente vai ter todo o normativo do nosso fluxo de trabalho. E eu acredito que a falta de uniformização de procedimentos, na maioria das juntas, permeia a falta de leitura de alguns artigos do próprio regimento. Porque tem lá, aqui em Sergipe, nem sempre o pessoal tinha hábito de ler o regimento, o pessoal da secretaria, tá? Nem os conselheiros. O hábito que eu digo constante, porque eu acho necessário. O regimento, ele faz parte da minha tela aqui de trabalho. Eu só trabalho com o regimento aberto. Por que eu digo isso? Se eu vou demandar alguma área, eu tenho que saber se é aquela área que tem que ser demandada. Tá onde isso? No regimento. Se eu for receber um processo de embargos, onde é que tem dizendo se eu tenho que admitir ou não? Quais são os requisitos para admissibilidade no regimento? Se tem proposta de revisão de ofício, onde é que eu vou ver quais são os casos de revisão de ofício? No regimento. Mas as pessoas acham mais fácil perguntar, né? Como é que faz isso? Só que, às vezes, o outro já sabe do que foi dito a ele. Não leu também, né? E aí, isso vai virando uma bola de neve e cada um vai fazendo de um jeito. Se a gente se habituasse a ler e tirar dúvida do procedimento, se houvesse a dúvida, a gente tinha mais uniformização de procedimentos dentro do órgão. Cristina, além dessa unificação de procedimentos, que foi uma preocupação de alguns outros presidentes, né, que nós consultamos, você acha que é possível, em algum momento na história do CRPS, a gente ter uma unificação de sistemas para que os sistemas consigam se comunicar? Isso agilizaria, eu entendo que agilizaria bastante o trabalho, não apenas da presidência, mas do conselho como um todo, né? Você está falando de, por exemplo, SREC ou um sistema de consulta? Tudo do CNIS, plenos? Tudo junto dentro de SREC, por exemplo. Então, um objetivo, né, do presidente, que isso é algo que eu também estou falando em nome dele, mas é algo que não tem, acredito que não tem problema, é que tudo esteja no SAT central. Então, cada vez mais ele está preenchendo o SAT central de informações.
né? Então, a busca dele, e a gente já conseguiu muito, é que o SAT Central tenha tudo. Tá? Futuramente, provavelmente, a gente vai ter um link dentro do. Pode ser que tenha do SREC para que já conecte e busque essas informações. Mas, no momento, né, o que a gente sabe de realidade hoje é essa busca de informações, é que todas as informações que a gente precisa para analisar o processo esteja no SAT Central. Então, daqui a pouco a gente não vai precisar estar olhando CAD único, estar olhando plenos, então tudo isso, o do CAD único já foi solicitado, tá? O ofício, já foi feito o ofício para o órgão para solicitar, e o pleno, algumas informações do pleno que a gente fez, catalogou os presidentes, né, o que a gente precisava, eu acredito que vocês participaram, que aqui a gente fez uma enquete com os conselheiros, o que, é que eles precisavam de informação, e a gente passou para o grupo dos presidentes e também foi solicitado. Então, eu acho que cada vez mais o Estado Central vai ser preenchido de informações. E eu acredito que se tiver tudo no Estado Central, já é muito bom. Eu vou finalizar, porque, como eu disse para o Gabriel aqui, que se deixar, eu vou fazendo pergunta e eu sou muito curioso e eu gosto mesmo. Mas com a nossa realidade atual, a realidade não apenas de estrutura técnica, mas financeira também, você enxerga alguma possibilidade de melhoria no fluxo do processo para diminuir o tempo entre o protocolo recursal e o resultado final? Porque eu dei uma levantada no cronograma, inclusive que o Hélio, né, da DataPrev, fez para a gente, são em torno de 25 passos do processo entre o protocolo do recurso e a conclusão na CAGE. É possível diminuir esse prazo? Você entende que hoje existe alguma forma de a gente diminuir isso? Eu acredito que vai diminuir sim. Quando a gente vai melhorando o S-Track, né, com essas nossas demandas, né, que vem dos conselheiros, dos servidores, a demanda de quem trabalha no dia a dia, e aí a gente vai, que o presidente conversa lá com o presidente doutor Marcelo, a gente está nesse grupo que eu falei, e a gente vai melhorando. Uma das coisas que aconteceu agora, recente, que já melhorou, foi o processo administrativo já migrar, né, do GAP, ele está migrando o processo. Então, assim, eu acredito que vai diminuir, os passos vão ser diminuídos sim, tá? A médio prazo. É porque esse track é um bebê, né? Ele tá bem novinho e a gente vai ter que ir melhorando o processo para diminuir esses passos, como você fala. Gabriel, como eu disse, eu posso ficar aqui a tarde toda, só que hoje a Ana Cristina e eu temos um outro compromisso, né, Ana Cristina? Mais tarde, continuaremos a capacitação dos servidores temporários, então eu devolvo a palavra para você, Gabriel. Então, muito bem, agradeço aos debatedores pelo excelente debate. Fico feliz que, mais uma vez, nosso objetivo foi alcançado, né? Trazer informações, ideias, né? Bom, para encerrar, eu gostaria de reiterar o nosso convite para algum representante do governo integrar o nosso núcleo, né, daqui do fórum. A gente acredita que vocês, servidores de carreira, têm muito a acrescentar essa caminhada que a gente está começando, essas discussões que a gente ainda vai ter, né? Bagagem e experiência de vocês é de suma importância para o crescimento de todos. Então, se você do governo tem interesse de participar aqui do fórum, nos procure, que será um prazer, né? Bom, eu vou devolver a palavra para vocês fazerem as considerações finais e aí eu acho que a gente pode encerrar, né? Já passamos 15 minutos do nosso tempo, né? Regulamentar. Eu vou tomar a liberdade, Ana Cristina, e contrariando o protocolo, eu vou deixar as damas por último, para você finalizar com chave de ouro. Queria inicialmente agradecer, tá? Do fundo do meu coração, porque quando essa ideia surgiu lá no início de junho, com algumas poucas cabeças, o fórum foi tomando um corpo muito grande e hoje nós temos o orgulho de dizer que o Dr. Marcelo já participou, ele já teve a oportunidade de falar com a gente, deu boas notícias. A doutora Cristiane Santana, sua amiga, presidente da 22ª, também já brilhantou aqui o nosso fórum. E agora você também nos deu essa moral, vamos dizer assim, e credibilidade, né? Isso mostra que o nosso fórum está no caminho certo, o nosso objetivo ele é cada vez mais trazer informações para os conselheiros e repetindo sempre a frase que o Dr. Marcelo passa para a gente sempre que tem a oportunidade, fazer o conselho cada vez mais forte. E como você mesma disse hoje, vestir a camisa do conselho, né? Então, eu acho que o nosso trabalho ele não pode ser exercido apenas visando a questão financeira, mas sim visando a ponta do processo, que é o segurado. O segurado, ele, às vezes, ele nem quer que o processo, claro que ele quer que o processo dele seja julgado provido, mas muitas vezes o que ele quer é eficiência, que seja julgado, pelo menos.
Então, a nossa luta diária é para que, de fato, esses processos consigam chegar à tranquilidade lá na ponta e que os conselheiros tenham a informação, e a sua participação hoje engrandece e possibilita com que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento das atividades do presidente. Eu sei que, de forma alguma, nós conseguimos exaurir as atividades, que são muitas, eu tenho certeza, mas, de todo modo, gostaria de agradecer você de ter tirado um pouquinho do seu tempo aí, que é muito corrido, a gente viu hoje, suas atividades são diversas, mas muito obrigado, Ana Cristina, por estar aqui conosco hoje, e sempre que quiser ter um espaço para falar com os conselheiros, as portas estarão abertas. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite, né? Eu gostei muito da proposta, desde quando eu vi lá no grupo dos casos concretos que eu acompanho, então eu achei formidável. Assisti o de Cristiane Santana, foi ótimo, muita informação positiva. Então eu parabenizo vocês por essa iniciativa, é necessária, mesmo sendo informal, né? Não sendo algo do órgão, mas eu acho que é um momento de conversa, de troca, em que vocês podem debater, vocês falam, não vou debater assunto previdenciário, mas talvez seja um caminho também de debate, não de imposição, né, nem de ensino totalmente, mas é um caminho aqui de vocês chegarem a um denominador comum, porque o conselho, a gente é conselheiro do Brasil todo, e vocês às vezes não se conhecem, a gente não tem essa oportunidade de conhecer o colega. E é tão legal quando a gente tira dúvida com quem a gente conhece, né? Quando a gente vê a cara da pessoa, a gente sabe com o que a gente está falando. Então, assim, eu acho que esse é um canal, né, de vocês se conhecerem mais, de trocar informação e realmente de matar as curiosidades, como foi o caso de hoje. Então, eu gostei da proposta, eu gostei do assunto, eu falo muito, eu já até consegui falar ao vivo, que eu não consigo, mas, assim, e é isso, agradecer ao pessoal que assistiu, e agradecer a vocês e parabenizá-los. Obrigado. Bom, então, para encerrar, espero que tenha sido uma tarde produtiva para todo mundo que está assistindo, assim como foi para nós, né? Que vocês possam utilizar as informações aqui, que a gente debateu aqui da melhor forma possível, melhorar o trabalho que vocês fazem no dia a dia. Bom, também quero dizer que em breve nós faremos o nosso próximo debate, provavelmente no final do mês que vem, com data ainda a ser definida, né? Porque a gente vai ver a agenda dos próximos participantes, mas que a gente vai divulgar nas redes sociais. Então, convido desde já, todos para estarem no próximo encontro. Também estamos abertos a sugestões de temas, de convidados, tá? Sintam-se à vontade para isso. Uma boa tarde para todos, um ótimo final de semana, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.